A Segunda Morte de Odilon. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 3. Diálogo. Terceira parte. Talvez, respondi. Contudo, por enquanto 80 ou 90 anos, por lá está de bom tamanho. Eu cheguei aos 84, mas aos pedaços. Não vejo tanta vantagem de se viver um século ou mais no corpo carnal, quase completamente sem vitalidade física e principalmente intelectual. Chico foi aos 92 e alguns meses, lembrou Domingas. Chico, respondi. Em todos os sentidos, é um caso diferente, sui generis. De fato, com muitas limitações, ele foi além dos 92, mas, no caso dele, apenas a sua presença física era suficiente. Em seu corpo cansado e doente, Chico era a presença da luz do Senhor sobre a terra. Nos últimos lustros, lutou com muitas dificuldades, mas ele crucificou-se, não é, Inácio? Perfeito, Modesta. Concordei de imediato. Chico, de modo diferente, tendo em seu corpo a própria cruz, crucificou-se. Quem nos dera que ele tivesse condições de permanecer entre os nossos irmãos encarnados, embora, de nossa parte, seja grande a alegria de tê-lo por aqui, mesmo sabendo que não exatamente nesta dimensão. Coitado do Chico, deixou escapar Domingas um lamento. Coitados de nós, minha cara, exclamei. Sabemos, sim, que ele sofreu muito em seus derradeiros anos no corpo, mas os coitados somos nós. Chico quase que inteiramente cego, surdo, porque já não conseguia escutar bem, sem o movimento dos braços e das pernas, enfim, somente conseguindo respirar, era mais que qualquer um de nós, ou de todos nós juntos. Doutor, indagou Domingas, quanto tempo o senhor acha que uma pessoa igual a mim, um espírito igual a você, não é? Sim. Quanto tempo o senhor acha que pode ficar por aqui, no mundo espiritual, sem reencarnar? Ah, uns 2 minutos, gracejei. Uai, então já passei da hora de morrer de novo? Inácio, responda direito, solicitou Modesta. A dúvida de Domingas é a de muita gente. Era essa a nossa quando encarnados estávamos. O tempo, minha cara, é variável, procurei explicar. Envolve karma, mérito, necessidade, oportunidade e mais um punhado de coisas. Em essência, é mais ou menos semelhante ao que acontece conosco quando estamos encarnados. Alguns vivem algumas horas, outros dias, outros semanas. Alguns se demoram no corpo por 2, 3 décadas, outros por 5 ou 6, depende. E cada caso é um caso. Nossa, tem espírito por aqui que, com saudades da terra e da família consanguínea, pode voltar logo. Alguns, conforme você sabe, desencarnam dormindo e, dormindo, reencarnam. Nem chegam direito a vir ao mundo espiritual. Alguém pode ficar por aqui 200, 300 anos? Claro que sim. Espíritos de condição evolutiva superior à nossa. O que é coisa fácil, não é, Inácio? Sim, facílimo, concordei, continuando. Espíritos mais lúcidos, evolvidos, que vivem em uma dimensão mais alta, podem ficar séculos sem reencarnar. Ah, doutor, eu me lembro que no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, quando fala sobre Asclépios, é esse o nome? Sim, Asclépios.
recebeu a informação de que espírito da condição dele somente reencarna aproximadamente de 800 em 800 anos. Que maravilha! Mas Asclépios, minha cara, demora tanto tempo assim em relação ao orbe terrestre, porque ele ainda deve estar longe da luz, em cuja direção todos estamos engatinhando. Com certeza ele reencarna em outros mundos, nos quais o envoltório que ocupa nem de perto lembra, por exemplo, o envoltório do Manuel Roberto. Ah, eu sabia que ia sobrar para mim. Sorrimos. No entanto, disse Manuel, o senhor tem razão, pois que a vestimenta física que envergamos na condição de encarnados e desencarnados ainda é muito grosseira. O corpo carnal é um milagre, sem dúvida, mas, por outro lado, ainda carece de muitos ajustes genéticos. Ajustes genéticos, meu caro, que devem ocorrer de dentro para fora e não de fora para dentro. Ajustes não propriamente na intimidade celular, mas na estrutura do pensamento. Em qualquer dimensão, o corpo é o reflexo do espírito que o habita, e mais, beleza física, que também não é o seu caso. Não tem nada a ver com integridade biológica. A Terra hoje está repleta de caras bonitas, no entanto, a cabeça não é boa, não é, doutor? Arguiu Domingas. Não, infelizmente não é, respondi. Os gregos tinham a obsessão da forma ou da beleza. Olvidaram os conceitos filosóficos de Sócrates, que, aliás, não era nenhum modelo de beleza corporal, era de baixa estatura, barriga proeminente, feições um tanto grosseiras. Inácio, indagou Modesta com o intuito de que o assunto pudesse ser ampliado. Você disse que reencarnar também é uma questão de oportunidade. Sim, respondi. Vejamos, alguém anseia por reencarnar no mesmo grupo familiar. Não obstante, falta-lhe matriz, entendeu? Muitos dizem que gostariam de voltar a ser filhos dos mesmos pais. Ou pelo menos das mesmas mães, aparteu Manuel. Sim, se fizéssemos uma enquete. Contudo, para que o espírito volte a reencarnar como filho da mesma mãe, o espírito da mãe deve estar reencarnado em condições que lhe sejam favoráveis ao tentame, não? E depois, cada espírito tem a sua trajetória evolutiva. E pode ser que o espírito da mãe necessite vivenciar outras experiências. Vocês já imaginaram se não coubesse ao espírito outra tarefa que não fosse a de ser mãe sempre? E dos mesmos espíritos egoístas que desejam renascer na condição de seus filhos? Ora, não teria sido bastante termos escravizado as nossas mães por uma ou duas encarnações, não lhes concedendo oportunidade de aprenderem o que sempre, na condição de mães, não lhes é possível? Até nisso pensamos egoisticamente, comentou Domingas. As nossas mães precisam se libertar e nós precisamos nos libertar delas. Essa dependência afetiva eternizada é contraproducente à evolução. É duro, mas é verdade. Domingas, carecemos de aprender a amar outros espíritos na condição de nossos pais, quanto aprender a amá-los na condição de seus filhos. Amar a outros espíritos na condição de nossos irmãos, para que eles igualmente nos amem na condição de seus irmãos. A reencarnação é a mais solidária das leis da criação divina. Ela mistura tudo, para que todos, um dia, possamos nos nivelar no amor que devemos uns aos outros. É por este motivo que o espírito reencarna alhures, ou seja,
no seio de outras famílias consanguíneas, de outro grupo racial. O Manuel, por exemplo, em sua próxima descida, irá descender dos Chavantes. Ah, doutor, impossível, pois os Chavantes estão em extinção. Aliás, quase todas as tribos indígenas do Brasil estão em extinção. Impossível que eu renasça como Chavante. Quem sabe então como Yanomami ou Kayapó, gracejei. Se for o caso, como Baca, Mbuti, Baca, Mbuti, na África, por que não? Algum preconceito? Um corpo na terra, meu caro. Nas atuais circunstâncias, qualquer que seja, é sempre uma bênção. Feliz do espírito que ainda está conseguindo arranjar uma família para renascer no mundo, exclamei. Tem espírito, porém, que, se não for para reencarnar na mesma família, não quer reencarnar e resiste, anotou Domingas. Resiste por algum tempo, mas depois não tem jeito. O corpo espiritual morre e pronto. Morreu aqui, tem que renascer em algum lugar. Estamos dentro da vida imortal, mas ainda não dentro da vida eterna, no sentido de que já nos libertamos da necessidade de continuar aprendendo.